Nós agora vamos chamar o professor doutor Vinícius de Magalhães Barros e ele vai ministrar uma aula sobre paciente virtual, ficção ou realidade no diagnóstico e planejamento odontológico. Professor, seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco e desejo uma ótima aula para todos vocês. Obrigado, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui. Queria fazer um agradecimento a vocês pelo convite para ser o professor orientador de vocês na Liga e também para trazer alguma coisa nessa aula inaugural para todos presentes. Para quem não conhece, essa é uma foto da portaria principal lá da PUC Minas, que tem um campus muito acolhedor para quem quiser um dia conhecer, quem não conheça, fica o convite para estando em Belo Horizonte, fazer um contato com a gente. Os meninos aí da Lodip estão muito ativos nas redes sociais e seria um prazer recebê-los lá. Bom, o tema da aula, o objetivo aqui hoje é conversar sobre... Desculpa aqui, vou só ligar meu vídeo, Conversar com vocês sobre uma possibilidade de ferramenta diagnóstica e de planejamento, utilizando recursos digitais. Como o professor Antônio Henrique falou, isso é uma das vertentes, das possibilidades de realização desse diagnóstico. Não quer dizer que ela seja melhor, pior, é mais uma ferramenta como as diversas ferramentas que nós temos disponíveis. Para dar uma ideia do que, ou para instigar vocês sobre isso, vou passar um primeiro vídeo aqui. Na verdade, vou pedir a Ana Carolina que toque esse primeiro vídeo para nós, que é de uma simulação, de uma ilustração, na verdade, de uma possibilidade como recurso diagnóstico, de uma reconstrução tridimensional da face de um paciente associado à condição clínica. Ô, Ana, você está com o vídeo ou você quer que eu passe ele? Vou passar ele, tá? Tá conseguindo ver minha tela? Não. Tá agora vai começar. Aí, agora sim. Isso. Carregando, então. Foi agora? Apareceu, só ampliar a tela antes. Tá. Essa é uma vista de um modelo tridimensional de um paciente real. Nós estamos vendo arco superior, arco inferior e a relação entre eles em que eles foram montados. E essa é uma reconstrução tridimensional da face dessa paciente. Tudo associado dentro de um software, de um ambiente virtual, associado, por exemplo, a um articulador virtual e com as diversas ferramentas que um software pode oferecer. Então, tem possibilidades de avaliações diversas em vários ângulos diversos. Possibilidade, por exemplo, fazer cortes de uma vista que a gente não teria como avaliar, por exemplo, do suporte do lábio dessa paciente em função da projeção dos incisivos centrais. Então, a gente
tem possibilidade de simular, vocês estão vendo perfis diferentes de acordo com possibilidades de intervenção. E É que dessa repete, forma... ô Vinícius, ou não? Não, acho que está tranquilo, Ana. Tá bom, Vou agora... compartilhar a minha de novo, tá? E dessa forma, a gente tem, vamos dizer assim, a possibilidade de visualização e de interação, mais do que visualização, né? Vocês vão ver lá na frente, que além de documentar, de possibilitar, como eu disse, uma análise aprofundada do caso, a gente consegue, com as ferramentas disponíveis, eventualmente até simular proposições de tratamento de maneira que você aumente a previsibilidade do resultado, facilite a comunicação com o paciente, com outros profissionais que possam estar envolvidos também na execução do tratamento, tá? Bom, tudo começa, né, com coletas de informação, né? A ideia aqui é falar um pouco dessa estruturação desse paciente virtual. E eu posso, vamos dizer assim, fazer quanto mais informação, e informação de qualidade, obviamente, né, eu tiver, mais recursos eu posso ter na estruturação desse paciente. E quanto mais recursos, né, mais possibilidades em termos de diagnóstico e de planejamento eu posso ter. Então, essa documentação, só para enfatizar isso, né, nós estamos falando de um paciente virtual tridimensional, ou seja, todas essas informações, elas devem estar num formato digital, né? Hoje, dependendo vamos dizer assim, da forma, do fluxo de trabalho, quase todas essas já são capturadas, já são coletadas de forma digital. Por exemplo, a professora Luciana acabou falando disso, de fotografia, ou de radiografias, por exemplo, digitais, e no caso de tomografias que também são adquiridas e salvas, né, e exportadas em formato digital. Da mesma forma, as fotografias também, elas são exportadas e adquiridas de forma digital, né, com diferentes formatos, mas o formato mais conhecido, o JPG. Os vídeos que também podem favorecer, por exemplo, na análise da amplitude do sorriso, uma vez que as fotografias diagnósticas posadas podem não refletir, na realidade, a extensão de um sorriso total. Eu posso também obter informações digitalizadas de um modelo através de um escaneamento intraoral, por exemplo, e eu já obtenho a imagem digitalizada e já exporto essa imagem digitalizada. Ou eu posso, por exemplo, obter modelos físicos com material de moldagem e material de modelo, né, gesso, e a partir desses modelos digitalizar os modelos através de um escaneamento de bancada. Professor Vinícius, seu áudio tá... Seu microfone está desativado. Alguém me colocou mudo aí, pelo menos o que apareceu aqui para mim na tela. Mas vou voltar lá. Tá normal agora, Ana? Agora tá ok. Beleza. Então, estava falando da obtenção das informações dos modelos virtuais ou digitalizados, que eles podem ser obtidos de forma totalmente digital, através de um escaneamento, ou escaneando um modelo físico. E esses são salvos em diferentes formatos e normalmente exportados numa terminação STL, que é o formato de um objeto tridimensional, né? E associado a esse objeto tridimensional, a gente tem uma malha tridimensional, que é o que possibilita a manipulação
e a interação disso com outras imagens. Vocês viram lá a reconstrução da face da paciente? Aquela reconstrução, ela pode ser conseguida através de softwares livres, por exemplo, essa reconstrução tridimensional da face. Ela foi feita através de um software livre com um aplicativo que se associa a ele, né? Então, eu faço fotografias que são bidimensionais em ângulos diferentes e com 6, 7 fotografias, o algoritmo do software consegue fazer aquele sólido tridimensional. Ele te apresenta uma cabeça genérica, vamos dizer assim, e você vai montando um quebra-cabeça digital, coloque na foto frontal, você alinha ela ali, na foto lateral você vai alinhando, e no final o algoritmo faz aquela reconstrução final. Ou ele pode hoje, por exemplo, através de um celular, né, de um aplicativo dentro de um celular com a câmera que a gente tem, o celular precisa ter alguns recursos, por exemplo, de reconhecimento de face, e através desse aplicativo você consegue fazer um escaneamento rápido e consegue obter uma imagem tridimensional da face. E agrega uma informação importante na sua documentação digital, pensando no diagnóstico e no planejamento. E a outra informação bastante utilizada hoje, em termos de documentação e de estruturação desse paciente virtual, são as imagens tomográficas, né? Tudo isso aqui eu estou pensando num ambiente tridimensional, né? Estou pensando num modelo tridimensional, como vocês viram, estou pensando numa face com o eixo de profundidade, estou pensando numa imagem tomográfica, portanto, que também vai me trazer uma imagem tridimensional. E no final, a ideia é montar um quebra-cabeça, literalmente, né? Você vai pegar as peças, e as peças são todas de um único paciente, vamos dizer assim, e a partir de sobreposição de imagens, tomando como referências aquelas mais fiéis, você consegue estruturar tridimensionalmente um paciente, reproduzindo de maneira bastante próxima ou bem fiel à realidade. Só para contextualizar isso em termos de literatura, né? Eu trouxe aqui 2 artigos, existem vários outros, esse de um relato de caso, só para mostrar a potencialidade dessa ferramenta. Então, foi feito um caso a partir de fotografia, documentação fotográfica, um escaneamento facial, uma imagem fotográfica também do modelo e uma imagem tomográfica daquela paciente. Eu chamo a atenção aqui, é claro que essa aqui é uma reconstrução tridimensional, a professora Luciana falou, mas o grau de qualidade dessa imagem tomográfica, tanto para os dentes quanto para o tecido ósseo, faz com que eles consigam, por exemplo, num primeiro passo, fusionar, sobrepor a imagem fotográfica com aquele sólido do escaneamento facial, trazendo aqui uma informação importante em termos de planejamento protético, que é a extensão da linha do sorriso. E aí você vê aqui nessa figura B já a fusão dessas 2 imagens, e na figura C a sobreposição dessas imagens com a imagem tomográfica. Então, dentro de um único ambiente virtual, eu consigo avaliar simultaneamente todas essas interfaces, fotografia, imagem tridimensional da face, dente e tecido ósseo, de maneira que elas estão corretamente sobrepostas e alinhadas. Então, além de eu conseguir visualizá-las tridimensionalmente, na dimensão real, eu consigo vê-las simultaneamente dentro do mesmo ambiente. Isso, em termos de planejamento, é algo muito promissor. Na verdade,
como vocês estão vendo, já até em termos de realidade atualmente. Só para contextualizar o resto do caso clínico, né, a paciente aqui foi feita uma proposta de um planejamento protético para ela, e essa proposta está aqui esboçada nos modelos digitais, na meta protética digital do arco superior e do arco inferior, e aqui dentro do software de planejamento a gente vê a relação, por exemplo, dessa meta protética com o tecido ósseo, com os dentes presentes, e a proposta, no caso do tratamento dessa paciente, era a extração de todos os dentes, instalação de 4 implantes. E aqui, a partir daquela proposta, a partir daquele desenho virtual, é materializado um guia que vai servir para as instalações dos implantes, seguido para o posicionamento de uma prótese provisória relacionada a esses implantes. As fotografias clínicas, então, do guia em posição, da fase cirúrgica com os implantes já instalados e depois a prótese sendo acoplada, ligada, conectada a esses implantes através desses cilindros, reproduzindo aquilo que foi planejado, tudo dentro de um ambiente virtual, estruturando através da estruturação de um paciente virtual tridimensional. Ainda contextualizando em termos de literatura, esse aqui é um outro trabalho, uma revisão sistemática de uns autores que foi realizada em 2015, onde eles revisaram os artigos até a época publicados que descreveram técnicas de estruturação de um paciente tridimensional. E aqui está detalhado assim, cada recurso que eles utilizaram para a estruturação, e no final é importante ressaltar que dentro dos 18 artigos que eles revisaram, 2 autores, fizeram a sobreposição de 3 distintas imagens. Imagens de escaneamento facial, imagens dos modelos digitalizados e imagens tomográficas. Desculpa. Bom, ilustrando isso em termos de documentação, né, eu vou tentar mostrar parte de um caso para trazer isso para o clínico, né, para trazer isso para a repercussão clínica do que isso pode nos trazer. Então, essa documentação inicial extraoral, como o professor Antônio Henrique, a gente parte de uma avaliação extraoral e vai afunilando para a coleta de informações. Então, fotografias frontais de perfil e 45 graus. Em cima, paciente em repouso. Embaixo, paciente no sorriso dela. Uma fotografia com afastador, mas ainda extraoral, vai nos ajudar em termos de análise, por exemplo, de linha média facial e a sua coincidência ou não com a linha média dentária, né, que é um ponto importante na naturalidade, num correto sorriso, vamos dizer assim. Assim como eu consigo avaliar, por exemplo, a inclinação das bordas incisais, das margens gengivais em relação à linha bipupilar, que é outra informação também muito importante nessa análise. Aumentando o zoom sobre a imagem, né, a gente tem aí a paciente com a boca entreaberta, e aí a gente começa a observar algumas alterações da normalidade. Já nessa análise extraoral, a gente não vê, por exemplo, exposição nenhuma de dentes superiores, nem nessa imagem do centro, que seria uma imagem com a paciente em repouso, nem no seu sorriso, a gente não observa nenhuma exposição dos dentes, tornando, obviamente, demonstrando uma alteração em termos de estética, né? Uma alteração estética do sorriso. Para uma análise intraoral, radiografias frontais e oclusais, e a gente começa a observar outros problemas
só para adiantar, né, a coisa, não vou fazer todos os detalhes. O professor Antônio Henrique já mostrou detalhadamente aquilo que a gente sugere que seja observado, mas aqui em termos periodontais eu tenho alterações importantes, tenho doença periodontal ativa, tem profundidade de sondagem aumentada, tem sangramento à sondagem, tem mobilidade de dentes, dentes com posicionamento inadequado. Vocês vão ver mais à frente, ela já tinha 4 implantes instalados, aqui no 16, no 21, no 23 e no 26. E, em princípio, a queixa dela era em relação ao arco superior. Por quê? Porque tudo tinha mobilidade, né? Vocês estão vendo aqui tentativa de esplintagem de dentes com outros que também já tinham mobilidade, dor a mastigação nessa região. Então, a gente tem uma lista de problemas a serem resolvidos. E ainda como acréscimo a essa informação, né, a gente já observou que, em termos de sorriso, a gente observa uma pouca ou nenhuma exposição da borda incisal, e aí é interessante propor, pelo menos de início, uma meta de uma posição da borda incisal do incisivo central. Isso ajuda muito em termos de planejamento do sorriso dessa paciente. E isso é importante que a gente faça clinicamente. Por quê? Vocês vão ver que, apesar daquele trabalho ter tentado conjugar, por exemplo, a fotografia do sorriso máximo com as imagens digitais, as outras informações digitais, isso ainda é uma limitação, vamos dizer assim, porque eu não consigo ainda captar essas informações dinamicamente. Ou seja, eu não consigo reproduzir a dinâmica do lábio durante o sorriso, em termos virtuais. Eu consigo avaliar isso clinicamente. Então, agregando valor a essa, ou agregando informação a essa avaliação inicial, foi proposta aqui uma posição da borda incisal de um incisivo central, do 21, para ajudar no diagnóstico e no planejamento lá na frente. E aí vocês observaram ali, né, em repouso e em sorriso, essa exposição já do dente superior. Ainda nessa primeira avaliação, né, um outro ponto importante, né, a ser observado é que a paciente tinha uma diminuição na dimensão vertical de oclusão. Isso foi detectado no exame clínico inicial. Então, isso entrou para a nossa lista de problemas. Nossa lista de problemas, então, tem doença periodontal, tem alteração estética, tem alteração do plano oclusal e tem diminuição de dimensão vertical. E odontologia, vou dizer assim, raiz, né? Isso aí é conceito de 40 anos, 50 anos, 60 anos dentro da odontologia, né? Métodos de determinação de DVO convencionais. Aqui não tem nada de digital. Vocês estão vendo até aqui odontologia pura, aplicação de conceito odontológico básico no diagnóstico, tá? E aí foi feita, então, uma determinação dessa nova dimensão vertical de oclusão da paciente, a partir de testes consagrados na literatura, como eu disse, e o registro dessa dimensão vertical, um registro interoclusal. Eu não tenho scanner intraoral no consultório. O método, meu fluxo de trabalho, quando eu trabalho no digital, passa pela obtenção de um modelo físico, como vocês estão vendo, para depois ser digitalizado com um scanner de bancada. Eu vejo algumas vantagens nisso ainda, né? Uma delas é eu conseguir reproduzir com fidelidade essa relação tridimensional entre maxila e mandíbula, ou seja, eu reproduzo, eu registro, eu monto, definindo essa nova posição intermaxilar, obviamente dentro do arco de relação cêntrica, numa nova DVO, que se eu estivesse fazendo um escaneamento intraoral, eu provavelmente teria alguma dificuldade para estabilizar mandíbula contra maxila e registrar isso sem o paciente movimentar, com precisão adequada. Bom, como o meu fluxo lá envolve modelo físico, esses modelos foram então digitalizados. Aí vocês estão vendo a imagem do modelo digitalizado arco superior, arco inferior.
um arquivo em STL. Esse arquivo me traz toda a informação tridimensional desse modelo, mas vocês estão vendo, ele não me traz cor, por exemplo. Essa informação, o formato STL, traz uma malha tridimensional associada a um modelo 3D, sem informação de cor. E aí a relação intermaxilar, a nova relação intermaxilar obtida através de um registro interoclusal tradicional. Então, coletei até aqui fotografia, fiz digitalização dos meus modelos e associei a informação tridimensional de imagem, ou seja, uma tomografia de feixes cônicos com o intuito de trazer a informação da condição clínica dos dentes remanescentes, dos implantes remanescentes e da disponibilidade de tecido ósseo associada a esses dentes ou áreas onde possivelmente eu pudesse pensar na instalação de alguns implantes. Não vou passar detalhadamente, até porque os cortes estão pequenos, né? Mas como a Luciana falou, isso aqui é uma escala e aqui tem todos os cortes de cada um desses milímetros que estão marcados aqui nessa régua. E aí, cada fatia dessa está sendo mostrada, eu vou chamar só alguns detalhes. Esse aqui, ó, é o implante da região do 16, vocês veem uma extensa perda óssea relacionada a ele, que se estendeu, inclusive, para a face distal da raiz do dente 15, pela proximidade desse implante à raiz, comprometendo o prognóstico periodontal desse dente 15, o implante do 16 com prognóstico pobre, desfavorável. E aí vou passando aqui, dente 14 com uma implantação periodontal e os dois dentes com melhor condição periodontal seriam o 14 e o 13. E aí eu chego aqui no dente 12, uma perda de inserção importante, né? A gente vê uma área de inserção, se a gente comparar a coroa clínica para a área raiz inserida, a gente já tem uma relação muito desfavorável. E lembre-se que lá na imagem, na análise clínica, né, a gente viu que as coroas dos incisivos, de uma maneira geral, estão muito curtas em termos estéticos, né? Então, se isso aí tivesse na proporção estética adequada, provavelmente não, certamente eu teria uma relação ainda mais desfavorável. A mesma coisa para o dente 11, e aí eu caminho para o implante do 21, que já está numa condição de inserção melhor, e vou caminhando aqui, implante do 23, extensa perda óssea, dente 24, pouca inserção, mobilidade associada, profundidade de sondagem aumentada, dente 25, mesma história, e chego até o implante do 26, numa condição de inserção um pouco melhor. Muito bem. O processo de estruturação de um paciente virtual hoje, ele depende da sobreposição de imagens. Não existe ainda um equipamento em que faça a aquisição de todas aquelas informações de maneira simultânea, de forma que eu não precise sobrepor uma imagem à outra. Então, como eu disse, isso é um quebra-cabeça digital. Eu pego uma imagem, por exemplo, escaneamento facial daquele paciente, pego a imagem dos dentes daquele paciente, pego a imagem tomográfica daqueles pacientes e pego, como isso tudo é de um único objeto, né, do mesmo paciente, eu procuro pontos e vou alinhando uma imagem com a outra. Então, eu preciso sobrepor ou fusionar essas imagens. Dentre elas, né, uma das vertentes dessa imagem é associar um arquivo DICOM, ou seja, um arquivo tomográfico com uma imagem STL, com um arquivo STL, que é a imagem do meu modelo digitalizado. Eu vou passar aqui mesmo, viu, Ana? Que o som disso aqui não importa, não. Mas isso aqui é uma ilustração, não é do mesmo caso, mas utilizando um software gratuito, chama ImPlayStation, vocês conseguem, ou a gente consegue, como eu tenho o mesmo objeto. Vocês estão vendo aqui na janela da esquerda, janela DICOM, imagem tomográfica, janela da direita, imagem STL,
e é do mesmo objeto, eu vou marcando e vou informando para o software, ó, esse ponto é o mesmo que está aqui. Nessa janela, esse ponto corresponde a outra. E por aí vai. E aí vocês estão vendo aqui o número de pontos marcados no DICOM, o número de pontos marcados no STL. Esse software te possibilita marcar até 16 pontos. E depois disso, informado para o software, vamos falar assim, ó, isso aqui corresponde a isso, isso. Por favor, faça a fusão dessas imagens. E aí ele vai sobrepor essas imagens a partir do algoritmo do próprio software. Foi feita a fusão, vocês estão vendo aí então a imagem tomográfica em cinza, né? E a imagem do modelo digital que corresponde aqui nessa janela de visualização a essa linha rosa. E aí nós vamos manualmente conferindo esse alinhamento e corrigindo esse alinhamento até que eu tenha uma sobreposição ideal dessas duas imagens, né, tridimensionais do mesmo objeto. Elas têm que coincidir, né? Se eu tenho um método acurado de obter um modelo, de fazer a digitalização, se eu tenho um método acurado de obter uma imagem tomográfica tridimensional e essas duas imagens são do mesmo objeto, eu consigo, portanto, unir as duas, sobrepor as duas. E aí, no final da sobreposição, eu tenho um sólido, vamos dizer assim, com as duas informações, tá? Alinhadas tridimensionalmente. Então, hoje, para estruturar um paciente virtual, eu preciso necessariamente passar por essa etapa de sobreposição de imagens. Aqui, ilustrada, a sobreposição de um arquivo DICOM para um STL. Bom, então até aqui, vamos dizer assim, eu coletei as informações, fusionei essas informações e agora, pensando em termos de planejamento, principalmente em termos de planejamento protético e pensando em planejamento que envolva a instalação de um implante, o professor Antônio mostrou um caso, por exemplo, de instalação de implante sem um planejamento protético, né? É norma, né? É regra fazer o que a gente chama de um planejamento reverso, ou seja, eu preciso propor, eu preciso visualizar, eu preciso ter a meta final, o resultado da reabilitação final, para depois disso pensar, bom, para eu chegar a essa reabilitação final, eu preciso, portanto, de uma ancoragem ali, de outra colar, e aí eu vou pensar no posicionamento dos meus implantes, tendo como norma a meta protética e do outro lado, né, tendo como limitante a disponibilidade óssea. Vamos encarar a coisa dessa forma. Então, eu estruturei o paciente digitalmente, virtualmente, para fazer esse diagnóstico da condição inicial. Já adiantei para vocês um pouco do prognóstico daqueles dentes. E, ilustrando um pouco do desenvolvimento do caso, vou chamar a atenção aqui para uma coisa importante, interessante, quando se trabalha num ambiente virtual, é o seguinte: o modelo físico, aquele engesso que eu obtive, né, que é esse aqui, antes da digitalização, são feitas umas pequenas marcações, umas perfurações pequenas com brocas aqui, que estão marcadas aqui, ó. Essas perfurações vão me servir de referência lá na frente. Por quê? Porque como o prognóstico dos dentes, de uma forma geral, é muito desfavorável, a provável solução do caso passa por uma reabilitação total de maxila, né? Então, os dentes aqui dentro do ambiente virtual e os implantes, as coroas sobre o implante, foram removidos, como se tivessem sido extraídos. E o que sobrou aqui, né, foi aquela base do modelo, ou seja, a condição da maxila que eu tenho e a relação, né, lembrando, a relação dessa maxila aqui com o meu arco inferior, definida pela nova posição de tratamento através do registro interoclusal tradicional. Bom, e aí é possível associar isso, por exemplo, com um articulador virtual dentro do ambiente de um software de trabalho, que pode ser pago, que pode ser aberto, né? Existem softwares abertos
que tem praticamente todos os recursos que a gente precisa para a odontologia. O problema é que ele não é amigável, né? Esse é um software utilizado por diversas profissões, por exemplo, e que você consegue girar o dente, colocar um objeto tridimensional lá dentro, manipular esse objeto em termos de posição, em termos de dimensão, em termos de textura, isso tudo você consegue fazer. Só que talvez as ferramentas não sejam tão amigáveis quanto num software específico para odontologia. Mas é possível fazer isso em um software aberto, tá? Bom, isso aqui é inclusive uma imagem de um ambiente de trabalho de um software aberto. E aí, associado a isso, dentro do ambiente virtual, a gente pode criar referências. Posso fazer uma máscara do sorriso, posso fazer, usar, por exemplo, esse plano oclusal tridimensional para me ajudar na definição de um plano oclusal adequado para aquela paciente. Vocês viram que estava todo desnivelado, né? Pouquíssima exposição de dente. Então, isso é feito dentro de um ambiente virtual. Aqui é uma animação só para mostrar rapidamente alguma dessas ferramentas possíveis. Você consegue, como vocês estão vendo, pegar o objeto, girar esse objeto, dar uma angulação diferente, mexer no corredor bucal, posicionar mais para apical, 1 milímetro a mais, meio milímetro a mais, quanto você quiser. Você consegue medir isso metricamente dentro do ambiente. Ah, não gostei da inclinação desse incisivo central, vou mudar. Ótimo, não tem problema nenhum. Tudo isso pode ser feito dentro do ambiente virtual. Bom, trabalhando dessa forma, chegou-se a essa meta do posicionamento dos dentes superiores. E aí vocês observam, claro, tem uma atrofia grande nessa área e a proposta de uma prótese dentro gengival, né? Eu preciso devolver gengiva para essa paciente ou pensar em reconstruir isso tudo, que não é, vamos dizer assim, o anseio daquela paciente, nem a disposição dela. Bom, aqui, até agora, então, eu estruturei o paciente, propus uma meta. Isso, a meta proposta dentro do ambiente virtual. Eu não consegui ainda fazer a avaliação disso no ambiente real, né? A gente, claro, a gente reconhece todos os recursos e as potencialidades desse planejamento digital, mas para se sentir completamente confortável, vamos dizer assim, na condução de um caso, eu, pessoalmente, acho interessante fazer a prova disso no real, no mundo real. Ou seja, materializar aquilo que está ali na tela, trazer para o real e fazer uma análise do real. Vocês viram a condição que o paciente inicial estava e eu não tinha muito, vamos dizer assim, em como fazer o tratamento ou pensar em termos de planejamento, dividindo essa intervenção na maxila em fases. Primeiro, porque o prognóstico geral dos dentes era ruim. Segundo, porque se eu fosse pensar isoladamente em cada um dos dentes, eu não conseguiria propor um resultado adequado, que foi o que ela veio fazendo ao longo dos tratamentos, né? Então, a meta está aqui e associada à meta, vocês estão vendo aqui, em, vamos dizer assim, mais ou menos dourado e o outro prateado, né? O prateado está a meta, o dourado é a condição inicial. Eles estão sobrepostos, baseados naquela base, né? Que a maxila e aquelas marcações ajudam nisso. Aquela maxila permaneceu a mesma. E aí os dois estão sobrepostos. E isso foi materializado, esse conjunto, esses dois sólidos ocupando quase o mesmo espaço tridimensional. Então, aquele sólido, maxila inicial metaprotética, foi materializado através de uma impressão tridimensional. E sobre esse modelo, foi feita uma plaquinha de acetato para propiciar uma confecção de um mockup, uma meta em boca, né? Vocês estão observando aqui essa plaquinha de acetato apoiada sobre o modelo físico, e a gente observa a quantidade
de mudança, né, quantidade de acréscimo que seria proposta ali. E aí isso foi feito sobre o modelo com uma resina acrílica convencional. Preenchi essa plaquinha internamente, isolei o meu modelo, tomei cuidado com as áreas retentivas e depois levei isso em boca da paciente, né? Então, sem remover nada do que ela tinha, eu queria ver se a meta que eu estava propondo, se ela estava no caminho adequado. E aí vou fazer minhas análises, vou fazer minhas avaliações em termos de posição dos dentes, comprimento e em termos de função. Fiz uns testes fonéticos aqui. Ô, Ana, se você quiser projetar esse vídeo agora, acho que é importante para mim. Só porque tem um teste fonético, ajudaria o som. Tá, eu vou projetar aqui. Uhum. Tá conseguindo ver aí, né? Beleza. E aí, então, olha, com aquela meta protética inicial, né? Coloquei em boca. Esse é o primeiro. Esse é o segundo. Vou passando aqui. Tá, joia. Eu fiz um teste fonético, né? Estou testando, por exemplo, a minha nova dimensão vertical. Fábula, fazenda, farofa, que mais? Favela, fivela, feijão. E aí, usando diversos fonemas, para a gente testar a articulação dessas palavras, em última análise, como eu disse, testando a minha meta. Pode passar no próximo, Ana? Ai, motofa, foca, fábula, fazenda, farofa, que mais? Favela, fivela, E aí eu tô vendo, então, exposição do ai, dentes, né? A foca, relação disso com o lábio superior, com o lábio inferior e a dinâmica do lábio durante. maçã, mamão. Mostra só o próximo para mim, Ana. E no próximo, usando um vídeo para tentar captar o sorriso dela também. Aí, uma risadona, vai. Isso. Porque ela até então achava que não tinha mais segurança e nem... vou compartilhar a minha, tá, Ana, agora? E nem se sentia muito à vontade para fazer o sorriso. Então, eu materializei a proposta, testei ela em boca, né, para ver se estava indo no caminho certo. E, aprovado isso por mim e pela paciente, eu vou agora pensar, então, no planejamento cirúrgico a partir dessa meta protética, né? Vou passar mais rápido nisso, não é o objetivo aqui, mas aqui vocês estão vendo, de novo, por exemplo, aquelas referências nos modelos que servem para a sobreposição de um com o outro. Isso é que me garante precisão, por exemplo, desse posicionamento. Porque vocês se lembram que no início, essa é a condição inicial, né, o modelo STL inicial, que eu fusionei a imagem tomográfica. Agora eu vou trazer um outro modelo STL, que é a proposta do tratamento, que tem como em comum, né, esse sólido, né, isso aqui é exportado dente junto com a maxila. Então esse conjunto vem para cá e eles têm em comum essa base. Ou seja, se eu alinhar a base desse com esse, beleza, eu estou levando ele para a mesma posição e aí eu consigo ver então a relação agora dessa minha proposta com o tecido ósseo que a tomografia me trouxe de informação que eu já tinha alinhado com o primeiro modelo. Vocês vão observar que o seguinte, né? Essa aqui é a reconstrução tridimensional da tomografia, essa aqui é o modelo STL inicial e a sobreposição dos dois objetos. E vocês observam aqui o seguinte, é uma paciente que já teve várias intervenções, tem muito metal em boca, e a gente observa uma imagem tomográfica com muito artefato, o que dificulta, de alguma forma, a sobreposição dessas imagens, né? Porque o contorno de cada um desses cortes, eu vou passando, vou rolando, milímetro por milímetro,
no plano sagital, no plano coronal, no plano axial, para ver se isso está bem alinhado, né? E aí, quando eu tenho muito artefato, fica, às vezes, difícil ter certeza do contorno daquela imagem na tomografia. E aí você acaba recorrendo, por exemplo, a áreas com menor interferência. Por exemplo, você está vendo aqui essa linha amarela, que é a linha do modelo, né, do modelo inicial, palato, e eu vejo ali também a mucosa do palato delimitada ou representada aqui pela imagem tomográfica. Então, foi feito o alinhamento daquele, né, do inicial, e o segundo, a proposta, foi feito um alinhamento automático a partir daqueles perfurações. Então, eu tenho aqui agora, dentro da do mesmo ambiente, um ambiente de planejamento cirúrgico, eu tenho condição tomográfica dos dentes presentes, dos implantes presentes, do tecido ósseo disponível, metaprotética. E aí agora eu vou pesar, né, pensar em posicionamento dos implantes, pensando na minha proposta, na minha prótese que vai reconstruir a maxila de maneira total. Aqui vocês estão vendo a extensão de 3 daqueles 4 implantes, né, por conveniência cirúrgica e protética. O implante do 16 foi mantido durante uma fase do tratamento. Não vou entrar em detalhes aqui, mas fica como uma conveniência protética e cirúrgica, tá? E aí a proposição da instalação de outros implantes, tentando minimizar ao máximo necessidade de reconstrução, ou seja, eu fui atrás de regiões onde a gente ainda tinha algum tecido ósseo para instalar mais 4 implantes. Esse implante do 16, como eu falei, está condenado, o implante do 23 está condenado, e o implante do 21 e o implante do 26, nessa proposta, foram mantidos. A partir dali, foi feito um guia cirúrgico, e, através desse guia cirúrgico, vocês estão vendo aqui o implante do 16, o implante do 26, e o meu guia cirúrgico se apoiou, foi conectado a esses implantes e a esses 3, e essa prótese fixa sobre o implante na região anterior, para me dar precisão e acurácia na instalação dos implantes. Então, os dentes foram removidos, fresagem guiada pelo guia, instalação dos implantes também guiada através desse guia. E aí os implantes instalados já, os 4 novos implantes. Aqui ainda, após a instalação, isso aqui foi mantido durante a instalação, como eu disse, para dar estabilidade para esse guia, para aumentar a previsibilidade do posicionamento dos implantes. Então, depois de instalados, o implante do 23 foi removido. E aí, vocês viram lá, vou voltar só aqui, que naquela proposta eu tenho, né, a relação do tecido ósseo com a minha meta, e aí eu já penso até nas dimensões do implante e posso, inclusive, já fazer a seleção dos componentes, dos pilares que vão sobre esses implantes, para que eu tenha uma relação adequada disso com a minha prótese. Então, cirurgia finalizada, os implantes instalados, alguns eu já instalei os componentes, outros eu coloquei só cicatrizador. Aqui, aquela imagem panorâmica do planejamento, e aqui algumas radiografias pós-período de cicatrização, dá para ter uma ideia da precisão de instalação desses implantes através de uma cirurgia guiada. E a intervenção era irreversível, né, em termos de maxila e total, ou seja, eu extraí todos os implantes, eu extraí todos os dentes, o implante perdido, instalei outros implantes e não podia mandar o paciente embora, né? Então, para essa primeira intervenção ainda foi proposta uma prótese provisória, parecida com aquilo que vocês viram lá naquele artigo inicial. Essa prótese ela foi impressa tridimensionalmente e, posteriormente, a impressão ela é pintada, ela é caracterizada, e aí ela vai ser, então, acoplada, né, àqueles implantes instalados. Eu selecionei alguns para ancorar essa prótese provisória. E aí, imediatamente após a instalação da prótese, naquele dia,
e depois vocês veem uma pequena intervenção que eu fiz também no arco inferior, obviamente, para conseguir um padrão oclusal adequado, né? Eu mudei toda a inclinação do plano oclusal superior e o antagonista não era compatível com essa nova posição. Então, fiz alguns acréscimos aqui em dentes posteriores, principalmente do lado direito inferior em resina, reconstruí também borda incisal dos incisivos dos caninos inferiores, buscando um padrão de mútua proteção. Então, fechamento, contato de dente posterior, protegendo o dente anterior, movimentos excursivos, né? Lateralidade direita aqui, perdão, protusão e lateralidade esquerda, guia em canino e guia anterior propriamente dita. E, Ana, se puder, mostra esse vídeo também, porque também tem um outro teste fonético aí depois com a prótese transitória em posição. Esse é o último vídeo, né, Vinícius? Esse é o último. Estou chegando aos meus 50 minutos aí. Vamos lá. Acho que vai dar no prego. Uma risada daquela... É outro vídeo, Ana. Aí, uma risadona, não é? Esse. 6.666. Silvio Santos. Silvio Santos, 6.666. Saci, sacola, sabonete. E aí a gente observa ela com a prótese transitória, então, voltando a testar a nova relação maxilomandibular em termos fonéticos e também fazendo uma avaliação estética com o paciente em dinâmica, né? Com o lábio em dinâmica, executando função, executando fala. Vou compartilhar de novo minha tela para a gente finalizar. Aqui uma fotografia da paciente nessa fase ainda de provisória, em função disso tudo que está acontecendo, todo mundo também teve alterações na sua rotina, o tratamento ainda não foi concluído, mas eu e a paciente julgamos que estão no caminho adequado em termos de resolução e talvez pequenas modificações para a prótese definitiva serão feitas e que também, dentro desse ambiente virtual, isso me traz um conforto, uma previsibilidade, uma facilidade grande em implementar essas modificações. Porque eu tenho um controle muito maior, que eu posso ver a condição inicial, ver a condição intermediária, ver a condição final, tudo junto e fazer minhas alterações e minhas conclusões. Bom, tudo isso parece, vamos dizer assim, algo, recursos mirabolantes, né? Algo que foge talvez da rotina de todos nós, mas isso é possível de ser feito hoje e, como eu falei, não é necessário, vamos dizer assim, grandes investimentos, né? Hoje a gente tem meios de alcançar ou de conseguir um fluxo digital sem ter que fazer investimento em tudo, né? Se eu resolver comprar tudo, resolver comprar um scanner, resolver comprar não sei o quê, uma fresadora, talvez eu vou ficar trabalhando só para comprar equipamento e não é isso que eu imagino para mim, né? Mas é possível hoje você se inserir no mundo digital sem necessariamente ter que fazer todos os investimentos. E aí você vai, talvez, elencar aqueles que para você, dentro do seu consultório, dentro das suas necessidades, das suas aspirações, talvez se encaixe melhor. E aí, com o passar do tempo, talvez você vai fazendo novos investimentos. Mas, já pensando em perspectivas futuras para isso, né? O que a literatura aponta como possibilidade, que ainda não é exequível hoje em dia, é fazer essas aquisições faciais dinamicamente, que é uma das limitações hoje, ou seja, adicionar a quarta dimensão que seria ali, que seria o tempo.
e aí você conseguir, talvez, no futuro, ter o seu paciente tridimensional e fazer ele sorrir do jeito que ele sorri, simular o sorriso, simular ele falando e conseguir propor o seu planejamento e visualizar isso no ambiente digital. A outra perspectiva é tentar simplificar essas técnicas de superposição ou de sobreposição das imagens, que é um dos pontos críticos, vamos dizer assim, nesse mundo digital. Como eu não consigo fazer a aquisição de todas as imagens simultaneamente, eu preciso montar meu quebra-cabeça. E se eu errar o alinhamento ali de uma pecinha com a outra, eu comprometo todo o meu diagnóstico, todo o meu planejamento. Então, esse é um ponto crítico e técnicas, talvez, de recursos de inteligência artificial certamente virão para ajudar nisso aí, minimizando os erros que o operador possa ter, né? O operador experiente, com certeza, ele vai ter talvez menos erros do que uma máquina, mas o inexperiente talvez tenha mais erros nisso aí. E aí talvez a inteligência da máquina possa, no início da curva de aprendizado, minimizar um tanto de erro e aumentar a previsibilidade e o sucesso desse recurso, né? Da utilização desse recurso. E a outra perspectiva futura é de fazer a aquisição dessas imagens simultaneamente, e aí eu não precisaria mais pensar em sobrepor, né? Eu sei que existe, por exemplo, um tomógrafo da Planmeca, se não me engano, que faz cone beam e faz escaneamento facial simultaneamente. Então, é algo que a indústria vem caminhando rapidamente, né? Talvez mais rápido até do que o acompanhamento científico disso, e cabe a gente, do outro lado, né, do lado de usuário, ter o discernimento crítico de que aquilo é uma verdade ou não. E, para finalizar, dizer que, às vezes, quando você vê alguma coisa assim, fica parecendo que a ferramenta digital é uma varinha de condão que vai resolver meus problemas. Eu vou colocar isso tudo no computador, vou lá, vou dar um comandozinho ali assim, vou digitar uma meia dúzia de coisa e ele vai, me entregar aquilo pronto. Não existe essa mágica. Não se iludam que isso não é mágica. Não tem magia nisso. Isso é uma ferramenta que depende de conhecimento científico, biológico. Ele não faz nada sozinho, ele precisa de um operador. E o operador, a qualidade do operador é que vai definir o resultado final, e não a máquina ou o recurso que eu estou usando, uma mera ferramenta diferente que vai me fazer melhor ou pior dentista. Obrigado para vocês pela paciência. Até às 5h30, acho que nós estamos com o nosso cronograma em cima da pinta. Eu passei meus minutinhos aí, desculpem a demora.